Meu nome é Carlos Simo, o árbitro das Copas, o único brasileiro a apitar 3 Copas do Mundo. Sou jornalista, trabalho na ESPN e hoje estou cercado por 30 torcedores. Vocês só acham que são roubados quando é o seu time. Opa! Oi aí, rapaz do céu! Meu galo velho! Olha aqui, não, já pode vazar já pode vazar. Só porque é corintiano, né? Olha, porra, meu velho, olha aí, ó. Prazer, eu sou o Luca. Eu só sou roubado quando é com o meu time. Qualquer pessoa que não entende nada de futebol, em 2013, se procurar um vídeo, Boca Juniors e Corinthians, a pessoa que não entende nada, que não sabe o que é impedimento, a pessoa vai saber que aquilo foi roubado. Aquele jogo foi roubado. E qualquer outra pessoa vai falar que foi. Qualquer outro torcedor de outro clube vai falar que foi. E aquele ano era pra acontecer o título do E Corinthians. aquele jogo do Corinthians Internacional 2005, o pênalti no Tinga. Esqueceu, né? 2005 eu tava pequeno. 2005 eu tava pequeno ainda. Não, mas pra dizer o seguinte, não é esse termo, sabe? Que eu acho que o árbitro se equivocou. Eu acho que o árbitro errou. Porque roubar, tu tem que ter prova. Tu tem que dizer, o fulano foi lá, aconteceu um caso lamentável, que foi em 2005, Edilson Pereira de Carvalho, que aí sim foi comprovado e foi banido do futebol para o bem do futebol. Tá? Ali houve um caso de comprovação. Mas no mais, não. No mais, o cara se equivocou, o cara não viu. Naquela época não tinha VAR. Não tinha VAR. O cara do Boca deu um tapinha com a bola assim, ó, ele não viu. Ele fez o tapa aqui, ajeitou a bola aqui, o cara tá mal posicionado lá, ficou encoberto, não viu nada. Então o cara se equivocou, o cara errou. Tá? Esse termo eu não uso porque eu acho que o árbitro, a maioria dos árbitros são pessoas honestas e corretas. Eles querem acertar. Porque quem mais sofre é o árbitro. Tu sabe o que é? Meus filhos foram ameaçados na escola. Foram ameaçados na escola quando eu apitava. E isso é muito triste, cara. Sabe? Então o árbitro sofre demais. Então esse termo, chegar roubou, não, para um pouquinho, roubar então prova. Os que me chamaram, eu processei, todos os processos eu ganhei. Porque não é assim. E aí muitas vezes o torcedor vê dessa forma equivocada. A pressão que o árbitro sofre é em casa, é fora de casa, é do torcedor, da família do árbitro envolvida. E ele foi punido também, não foi? Esse foi, tinha que ter sido. O Edilson Pereira de Carvalho... Não, o Amarília, em 2003, o Amarília foi punido. O Amarília também. foi punido pela Comebol, foi afastado, né? Mas, então, eu prefiro sempre usar o equívoco do árbitro. Certo. Tá bom? Tem que reconhecer quando a arbitragem acerta, como acertou em Cruzeiro e Santos, que realmente foi impedido. O lance lá do... Em segundo, você sendo árbitro do Rio Grande do Sul, fora do eixo Rio-São Paulo, e assim, sem nenhuma crítica, né, ao eixo Rio-São Paulo, mas você não acha que em todo o tempo do futebol não rolou um favorecimento da arbitragem para times que estão no eixo Rio-São Paulo? Porque, por exemplo, a gente teve em 2010 um Brasileirão que basicamente foi decidido em um jogo com uma polêmica gigantesca entre Corinthians e Cruzeiro, com todo respeito, gente, em que um pênalti meio mandrake foi marcado do Gil no Ronaldo. Não sei se você lembra desse jogo, que foi no Pacaembu. E acho que é um lance que ilustra bem como que a gente pode desconfiar que existe, sim, uma má fé, assim, com os times que não estão no eixo Rio São Paulo. Você não acha que tem isso mesmo? Não, eu acho que é o seguinte, a arbitragem, eu quando saí do Rio Grande do Sul para apitar, eu vim apitar, eu quero acertar 100%. Eu, os meus árbitros assistentes, e sempre lembrando que o árbitro sozinho não vai a lugar nenhum. Não é trabalho dos bandeirinhas, enfim, do quarto árbitro, é sempre um time. Então, o cara tá ali para acertar. O cara tá ali independentemente de cores clubísticas, de know-how de jogador. O árbitro tem que entrar em campo, tá? Porque o árbitro, se você quiser ver pessoas felizes, não vai ser árbitro de futebol, vai vender sorvete. Aí tu vai ver todo mundo feliz. O árbitro é o cara que tá ali, entra no universo de cada um, diz, isso pode, isso não pode, tá toda hora interferindo. Então ele fica com essa figura meio antipática, assim. Mas eu acho que pelo contrário, o árbitro tem que ter empatia, conversar com o jogador, isso é do jogo, tá? Porque tu tem que entender que estão 22 jogadores, que os caras estão tentando ganhar ali, mas o árbitro tem que ter esse entendimento, com clareza, sabe? Sempre respeitando, e a recíproca tem que ser verdadeira. Eu jamais enfiei o dedo na cara de um jogador, porque atrás daquele jogador tem um pai de família, e exigiu mesmo. Eu tenho 4 filhos, chegar em casa, o cara deitou e rolou, não, vem reclamar, embaixo, advertência e ponto. Então, o árbitro quer acertar sempre. Ele pode errar? Pode. Tu pegou um exemplo, outro vai pegar outro exemplo, e a matemática da arbitragem é injusta. Eu apitei 12 finais de Brasileirão, né? Brasileirão e Copa do Brasil. Cara, se eu errei numa, eles só vão se lembrar daquela uma, as outras ninguém mais se lembra. Então, é injusta essa matemática da arbitragem. O cara sempre gravou pra ti aquele lance.
E outras vezes que o Cruzeiro provavelmente foi beneficiado, o cara já passa batido. Ah, mas nem existiu, né? Mas só pra terminar, Sandomir Hit errou ou não naquele lance? Cara, eu não tô me recordando bem aqui. São tanto, não. Pô, tu tá falando 16 anos atrás, né? 16 você lembra de lance de 2002, 2000, não lembra desse lance, pô? Não, eu lembro dos que eu tava apitando, né? Aí era eu que apitava. Sobre a pauta agora, o que acontece? A gente vê lances indiscutíveis que principalmente tem que proteger o São Paulo, que lances que são para ser falta, pênalti, não estão sendo marcados, e diante a esse grande fator, né, durante o jogo, né, principalmente quem é corintiano, quem é palmeirense, quem é São Paulino, protege muitas das vezes o seu próprio time durante a partida, fala, pô, foi pênalti isso, e com a tecnologia, após o jogo, a gente vê que foi lances indiscutíveis, que muitas das vezes não foi, na hora ali a gente pensou que seria falta e tudo mais. Então, assim, eu não concordo com esse lance com você. Eu queria entender como que funciona a cobrança diante aos árbitros, porque a gente vê que no Brasil, após o jogo ali, os árbitros não falam depois, o que de fato era falta para ele ser marcado, ele não fala, ele não tá depoimento nenhum. Então, eu queria entender essa questão. Se vocês realmente têm essa cobrança fora do jogo. Eu defendo que o árbitro tem que dar entrevista. Eu dava quando apitava, antes do jogo, depois, eu falava. Muitas vezes eu recebi uma outra bronca daqui e dali, mas eu falava. Acho que o árbitro tem que falar, tem que se comunicar. A informação é pública e todos têm o direito. Por que só o jogador se manifesta, o teste, terminou, vou lá e digo, olha aqui, velho. Eu olhei no campo, a minha decisão foi essa. Qual é o problema? Certo, mas por que hoje os árbitros brasileiros, você vê que no final da partida apenas os jogadores vão com o repórter, conversam, dão feedback sobre a partida, mas o árbitro... não sou eu que comando, né? Então isso aí tem que perguntar para quem comanda. Eu sou favorável de que árbitro dê entrevista, sim. O árbitro tem que dar entrevista. E essa questão do lance, por exemplo, no qual lance que você praticamente deixou... Contra o Palmeiras, por exemplo. Esse aí, o pênalti claríssimo. O árbitro foi punido 40 dias. O árbitro ficou sem apitar 40 dias, depois foi voltar, um árbitro jovem, com bom potencial, que acabou sendo meio queimado nessa jogada. Depois que voltou, e não voltou muito bem, tá? Mas errou naquele lance. Então, o árbitro é punido. E a princípio, o árbitro não é nem profissional. Como é que você vai punir um cara que é jornalista, personal trainer, que é metalúrgico, professor? Tá? Eu achava absurdo essa questão dessas punições. Sim. Agora o cara vai ser profissional, vai assinar, tá ali, vai depender só daquilo ali, vai ganhar só para aquilo ali. Sim. Tá? Então essa questão do profissionalismo, eu entendo que vai melhorar nesse aspecto bastante para a arbitragem. Última pergunta, o que você acha que falta para melhorar a arbitragem brasileira? Qual ponto você acha que... Não, eu te falei bastante, eu acho que falta pelo comando, pelas orientações, e eu acho que outro ponto importante, o árbitro, não é só o árbitro culpado. Tá? Pelo nível do futebol que estão jogando no Brasil. Certo. Por exemplo, o número de faltas no Brasil. Se tu pegar da Premier League, são 21 faltas por temporada. O campeonato espanhol, o espanhol são 25, o italiano 26, o Brasil 28. Né? Então, o número de faltas é muitas faltas no futebol brasileiro. O dia teve um jogo que teve 50 faltas. A bola não rola. A média é 45, 46, 49 minutos de bola rolando pro jogo, que é muito pouco. Então, isso aí é uma cruzada. Feito. Hoje, eu falo que o Fluminense é um dos clubes que mais sofre com a arbitragem no Brasil e o favorecimento dos clubes como Corinthians, Flamengo é muito grande. Muito grande. E isso é notório. Eu queria saber qual que é a sua ideia sobre isso. É só verdade. Opa! Porque tem pesquisas que falam que 70% dos torcedores falam que tem 3 times do Brasil que são mais beneficiados pela arbitragem, que é Flamengo, Palmeiras e Corinthians. É uma pesquisa, tem dados. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou na torcida dos outros times, eu vejo que sim, eles ficam querendo sempre apoiar o próprio time. Então, é isso. Não, eu acho que sempre é bom essas estatísticas, estudo e tal. Agora, são pesquisas. E o torcedor, ele sempre tá puxando lenha pro seu assado. Né? No teu caso, tu tá pra seleção brasileira, né? Que também é meu time. Mas, essa questão do árbitro, aí não é um problema só do árbitro. Eu falo, o futebol brasileiro tem que ter uma cruzada contra essas simulações, contra esse monte de falta, contra esse monte de reclamações. Mas aí é o árbitro, são os jogadores, são os técnicos, são os dirigentes, a imprensa, tá? E o Tribunal de Justiça, né? Punir com rigor. Então, eu acho que aí sim nós vamos elevar o futebol brasileiro. Sim, eu concordo. E quando eu vou na torcida, sempre ela apoia o próprio time e nunca fala que o impedimento tá errado. Óbvio. O torcedor é quem menos sabe. Quando, por exemplo, um jogador, por exemplo, o Vini Júnior, ele não ganha, ele não joga, ou o Neymar, ele é cobrado, seja pela torcida, seja pelo time. E vocês, quando vocês erram, e é comprovado ali que errou, existe uma punição, existe alguém que chega em vocês, e qual é essa punição? Já aconteceu isso com você? Queria que você explicasse pra gente, porque nós torcedores gostaríamos que isso fosse público, saber, né? Não, já aconteceu, tá? Eu acho que sim. O árbitro é punido. Primeiro, como eu falei, o árbitro é o que mais sofre. Eu, quando errava, pode ter certeza que eu não dormia. Dava tudo errado. Chegava em casa, não queria falar com ninguém, perdia sono, passava a noite em claro e tal. Eu cometi um erro, que foi uma hora da minha carreira, numa quarta de final de Copa do Brasil, Botafogo e Atlético Mineiro no Maracanã. Tá? Teve um pênalti que eu não dei. Não vi na hora e não dei um pênalti. Tá?
Aí vieram me entrevistar e tal, aquela hora não deu, lá no Maracanã. No dia seguinte eu fui pra casa, minha esposa gravava os vídeos em VHS, eu sentava lá e sempre ia ver. Mas como é que, por que que eu não vi esse lance? Porque tu fica se corroendo, velho. Até hoje, muitas vezes, o cara se lembra aquele lance, a torcida do Galo não esquece, tá? Porque os caras, aquele lance, quantos jogos eu apitei do Galo, apitei de outros tantos times, campeão daqui, dali, enfim... Mas aí, depois daquele time lá, depois daquele erro, aquilo lá me incomodou muito. Mas houve punição pra você? Chegou uma comissão, alguém chegou e falou, você vai ter um tipo de... Vai ter. Vai ter. E como que é? Você pode explicar pra gente como é que é isso? Não, aí a comissão ligou, tá? E aí me puniram, disse, não apita, não vai apitar lá, fiquei um mês afastado. Isso tá? se torna público? Se torna público, todo mundo ficou sabendo, se você der um Google aí, tá lá. E aí o seguinte, eu ficava treinando, sozinho, não ganhava nada, tinha que treinar, tinha que batalhar, a pressão muito enorme, tá? Os filhos na escola, as pessoas criticando, não sei o que, indo na escola da palestra. Na sua época não tinha VAR, mas hoje que tem o VAR, essa mesma aplicação de regra, como é que você vê isso? Por isso que como você estava falando de VAR e tal, que não pode ser aplicado. Eu sou favorável ao VAR. É por isso que a torcida fica com raiva, porque hoje tem muita regra, tem muita coisa para poder isso não acontecer. E é igual a colega falou ali, hoje é mais falado do que antigamente, porque antes a gente falava, não, peraí, realmente não tem como o juiz ver, a gente até, entre aspas, passava um pano, é ser humano. Mas hoje não tem como eu disse, tem... Se tivesse VAR nessa época aí, eu teria acertado. Olhava no vídeo e dava do pênalti. Sim. Obrigado. Valeu. Concordo muito dessa afirmação. Por quê? Porque a gente tá no estádio, a gente quando não tá no estádio, tá em casa, a gente assiste futebol. Tanto do nosso time quanto de outros times. E aí falar que a gente não sabe nada de arbitragem ou de tudo que acontece no jogo é horrível. Então eu queria entender o porquê dessa afirmação. A questão é o seguinte, não sabe em termos de arbitragem. Tu já pegou um livro de regras pra ler alguma vez na vida? Não peguei pra ler, mas já vi vídeos, muitos vídeos sobre regras. Não, você, nem muitos técnicos. Uma vez eu participei de uma palestra com esse técnico aí, campeão, eu perguntei pra ele, tu pegou? Ele também não sabia, porque o jogador também não sabe a regra. Eu acho que o jogador tem obrigação de saber? Não tem. Mas se ele souber, melhor é. Se ele souber que aos 10 minutos de jogo o cara vai fazer um gol, é zagueiro, ou o centroavante vai fazer o gol, o zagueiro vem atrás e faz uma falta, impedir uma clara e manifesta a possibilidade de fazer um gol, ele vai receber cartão vermelho. O time vai ficar com 10 jogadores em campo. Vale a pena ou é melhor de sofrer o gol e ficar com 11 a partir dos 10 minutos do primeiro tempo, por exemplo? Se ele souber, ele pode pensar um pouco melhor. Então ele não sabe. Nesse aspecto que o torcedor não sabe da regra. Porque o torcedor, claro, o torcedor consome futebol, o torcedor é a essência do futebol. Se não tiver torcedor, a pior coisa que tem é apitar em campo vazio. Eu apitei já em campo vazio, é a pior coisa que tem. Sabe? Aquele estádio lotado, cheio, 100 e tantas mil pessoas. Na minha época era possível pegar um estádio com 100 mil pessoas. Então lotado é a melhor coisa que tem para todo mundo. Então o torcedor nesse aspecto, ele faz autocrítica também. E hoje em dia mais ainda, porque vocês que é jovem, tu que é jovem, tu entra nessas internet, comunicação social aí, nas mídias sociais, tu tem tudo ali para ver, para ler, para saber disso, saber daquilo e tal. Então nesse aspecto, quando eu me refiro a isso, é na regra, são as 17 regras. Tu não tem, o torcedor não tem isso. Não vou saber na didática mesmo, mas assistindo, mas acompanhando, a gente sabe o que é uma falta, o que é um impedimento, o que é... Sim. E esses erros enormes que tá acontecendo agora, que todo mundo tá falando, a gente sabe também. Então essa afirmação pra mim não faz sentido nenhum. Mas foi só em termos de sair da regra mesmo. Então tá bom? Obrigada. Valeu. Sua época, né? Sou torcedor dos tempos 90, né? Já vi você errando muito, assim, também, assim, dois lances, assim, que você errou, né, que foi contra o Atlético, e um que eu não esqueço foi contra o Palmeiras e Fluminense, né, contra o Obina lá, que o Obina fez o gol, né, e você não deu aquele gol legítimo. Eu acho, assim, como o tema tá falando, né, do torcedor, eu acho que o torcedor sabe, sim, assim, às vezes vê lances que estão ali, eu tô entendendo o que você tá falando, quando você tá em jogo ali, o árbitro tá passando uma pressão muito grande. Hoje em dia, então, no futebol brasileiro, que tá acontecendo muitos erros, eu acho que o árbitro também está deixando muito a desejar, esperando muito o VAR. Muitos lances que acontecem, o árbitro espera o VAR. Se fosse na sua época assim, você acha que os árbitros também fariam isso? Esperasse muito do VAR? Não, primeiro tu viu vários jogos eu apitar há vários anos, né? Até porque a gente tem quase a mesma idade. Eu apitei 1.198 jogos. Você falou de 2. Né? Então, graças a Deus... Os dois mais que você errou. Os lances mais... Mas é o que tu te lembra. Tentativa, assim. Teve os outros, lógico, né? Mas... Não, tu te lembra que a capital... Teve, eu sei que teve, eu lembro. Copa dos Campeões lá em Maceió. Sport e Palmeiras. Sim, não tô Palmeiras falando campeão, quem tava no apito era eu. Vários outros jogos do Palmeiras, Parque Antártica, que eu apitei, enfim. Mas 2 lances, dos quais eu vendo na televisão depois, eu reconheci
publicamente, eu acho que isso aí tem que engrandecer a pessoa, quando a pessoa tem a humildade de chegar e dizer, olha, velho, na televisão é uma coisa, lá no campo é outra. É verdade, entendeu? por isso que eu falei. Então, eu acho que tu tem que pegar e... Ali dentro você... E foram, tá? Então, desses 1.198 jogos, claro que eu cometi alguns equívocos, mas bem menos, mas não tinha VAR naquela época, é por isso que eu sou favorável. Então, tu vai ter uma outra oportunidade, o VAR hoje te dá essa oportunidade, para erros claros e óbvios. Né, o VAR interferir. Então, nesse aspecto, eu sou extremamente favorável ao VAR. Eu acho que se tivesse na minha época, seria ótimo. Mas não tem. O VAR começou no Brasil, começou depois da Copa do Mundo 2010. Em 2012 veio a tecnologia na área do gol. E a partir de 2016, a interferência do VAR, tendo a primeira Copa do Mundo 2018, com o auxílio do VAR já. Agora tem que dar uma padronização nesse árbitro de vídeo. Parece que os árbitros hoje não tem nenhuma profissionalismo. Porque não é possível. Foi falado aqui diversas vezes sobre regras, sobre o VAR tá ajudando e tal ou não, enfim. O que importa é o seguinte, a decisão do cara é o que importa. Por quê? Não sei de onde até apareceu um cruzeirense aqui, mas beleza. Falou que naquele jogo contra o Cruzeiro, sua decisão naquele jogo contra o Cruzeiro, estava impedido ou não? Do Simon, vamos lá. De um cara raiz que foi um puta árbitro. Não, mas tu vê, aquele lance é o seguinte, meu amigo, foi um lance milimétrico que eu falava antes. O cara tá na cabine do VAR, o cara tem vários ângulos, então o cara tá operando ali. Aquele negócio agora ficou... Sim, mas aqui ali, a pontinha do joelho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você concorda comigo que não foi impedimento? Licença, maioria. Deixa ele falar! Deixa ele falar! Mas na Copa de 2018 a gente teve o lance contra a Bélgica, que foi pênalti no Gabriel Jesus. Tanto que o juiz falou no momento que não foi pênalti, e depois ele veio se corrigir e falar que foi pênalti. Aí você acha, um juiz em Copa do Mundo, numas quartas de finais, ele dá uma dessa. Claramente ele não tá capacitado para aquele momento. Então eu acho que é muito inválido o cara tá numa Copa do Mundo e ele não tá capacitado para aquele momento, que prejudicou o Brasil, né? O Brasil não classificou. Sim, foi o pênalti do Company. Sim. Zagueirão, né? Que é em cima do Gabriel Jesus, e foi pênalti mesmo. Sim. Tava 0-0 o jogo. Exato. Se o Brasil saiu pênalti, o pênalti também não quer dizer que é gol. Provavelmente vai fazer o gol, mas pode ser que não faça. Né? Então tinha 2018 e tinha o VAR. Né? Então eu acho que essa questão, esse era o tipo do lance que tinha que ter chamado. Mas o cara, quando vai para a Copa do Mundo, tem toda uma preparação. Eu fui em 3, 2002 Japão-Coreia, 6 Alemanha e 10 África. Tá? Não fui na 4ª no Brasil, porque a arbitragem na minha época até 45 anos tinha que parar. Se não tivesse que parar, eu tinha feito 4 Copas do Mundo. Sim. Mas tinha que parar com 45 anos de idade. Depois de 2013 a FIFA reviu isso e hoje vocês olham o árbitro apitando com 48, 49, 50, enfim. Então, mas eu concordo contigo, foi um erro crasso. Mas você não acha que ele devia ter sido mais capacitado pra esse momento? Porque é uma Copa do Mundo, não é qualquer situação, não é um joguinho de várzea, tipo, não desmerecendo a várzea. Mas algo muito importante, né? Para o país. Mas, meu velho, depois do Pelé, o maior jogador desse país foi Zico. E o Zico errou um pênalti. E aí o Zico não estava capacitado numa Copa do Mundo em 86? Estava, um grande jogador de futebol. Isso acontece para quem tem lá dentro. Certo, obrigado, Carlos. Valeu. Nada pessoal, mas ali estava valendo um título. Em 2009, esse jogo Palmeiras e Fluminense estava 0-0 no Rio de Janeiro, cobrança de escanteio. O Obina estava na frente do zagueiro do Fluminense. Ele não encostou em ninguém e ele fez o gol. O que você viu ali na hora para você ter anulado aquele gol? É que teve a disputa com o goleiro, né? E eu acabei apitando. Para mim teve quando eu me virei, era um escanteio, voltou a bola, deu rebote, o outro cruzou quando eu olhei já tava ali. O goleiro caído e tal, aquela situação. E para mim teve um toque, né? Eu vi no campo e aí acabei anulando. Mas o Palmeiras não perdeu o campeonato por causa daquilo. Faltavam 5 rodadas. 5 rodadas por Mas aquilo contribuiu. Faltavam 5 rodadas para jogar. Depois eles foram jogar em Porto Alegre, os jogadores andaram brigando numa agência bancária. Já teve muita confusão depois do jogo lá, entendeu? Uhum. Inclusive, tem um grande amigo que é palmeirense, o PVC, né? E ele tem muitos argumentos, e ele mesmo já me disse, não foi por causa daquele lance lá. Mas enfim, foi um equívoco que eu acabei como eu falei, eu achei louvável da sua parte você ter... Tá lá no meu Instagram, lá o vídeo. O juiz sabe mais que a tecnologia. É totalmente errado. A gente vê várias situações, eu queria debater com você sobre o árbitro de vídeo. Porque você vê que em certas situações, mesmo tendo a tecnologia ao seu favor, né, os árbitros, tanto quem tá ali no comando da cabine, do VAR, ou o árbitro de campo, eles batem o pé em certas decisões, ou até mesmo de não chamar. Tem situações até recentes, muito polêmicas, que não chamou o árbitro de vídeo, né, pra realmente ver o lance, enfim. E o juiz, ele acha que sabe mais que a tecnologia. Mas mesmo tendo, né, ali a linha certinho, vendo que foi um lance ali de pênalti ou não, de falta ou não, de impedimento ou não, queria saber por que o juiz sabe mais que a tecnologia, sendo que tem a seu favor e não usa essa muleta muitas vezes. Não, tu veja bem, Pedro, o futebol é o esporte mais jogado no mundo. Foi um dos últimos esportes de massa em que a tecnologia entrou no esporte, né? O futebol é jogado por seres humanos e apitado por ser humano. A falibilidade faz parte do ser humano.
tá? Perfeito só o patrão velho lá de cima. Portanto, a tecnologia ela veio para grandes erros. Mínima interferência, máximo benefício. Para isso que foi criada a tecnologia, tá? Porque a matéria do futebol ela é subjetiva. 90% da regra ela é interpretativa. Então, a melhor decisão para ti não necessariamente vai ser a minha. Por isso que o árbitro não deve interferir, o árbitro de vídeo, em lances interpretativos. E porque muitas vezes em lances que, né, a grande maioria das pessoas, ou mesmo fatos, não são interpretativos, realmente aconteceu um impedimento ou uma falta ali inexistente e não chamou nem o árbitro para a cabine. Não, na verdade é o seguinte, chama. Por exemplo, no Brasileirão do ano passado, tá? 642 intervenções do VAR. Em 624, 192, o árbitro mudou de decisão, tá? Mas o que acontece? O VAR no Brasil é intervencionista. Ele não tem que entrar quase 2 vezes por partida, tá? É um absurdo. O VAR ele veio para grandes decisões. Por exemplo, tá? A bola entrou 2 metros. O árbitro não viu. É passível. No campo de jogo tudo pode acontecer. São frações de segundo, você não viu que aquela bola estava lá dentro. Aí tem. Na minha época não tinha. E eu sou favorável ao VAR. Hoje tem. O árbitro chama e diz, olha, essa bola entrou 2 metros. Esse gol foi legal, foi colocado para dentro da meta legalmente e ele tem que ser validado. Então o VAR veio para ajudar a arbitragem nesse sentido. E não no sentido de interpretação. Que nem eu te falei, um jogo de corpo, uma entrada aqui, para ti é falta, para mim não é. O futebol é um jogo de contato físico. Tá? Então o VAR, no Brasil, ele não tem que se meter como se mete nesta maneira. Tá? E é por isso que fica a dúvida no torcedor. Tem que entrar, não tem que entrar. E o torcedor tem que saber, tá, que o futebol é um jogo de erros. Assim como o teu meia esquerda errou uma penalidade máxima. Isso aí faz parte do ser humano. Aí o grande detalhe no Brasil é essa tua discussão. Chama o VAR, chama o VAR. Pra que chamar o VAR? Pra quê? Então não tem mais futebol. Toda hora é o VAR que vai apitar. Põe um robô lá pra apitar, não é o árbitro. Mas a tecnologia vem justamente pra inibir esses erros. Claro que errar é do ser humano, mas muitas vezes, eu vou dar exemplo até o São Paulo e Palmeiras agora, que a Daiane apitou, que teve, na minha visão, 2 erros, ali tanto no pênalti inexistente, ali em cima do Bobadilla, jogador de São Paulo, e também no pênalti que não marcou, em cima ali na mão do Gustavo Gomes. Na minha opinião, sim, mas por que não chamou nem a imagem, como tem a tecnologia agora? Claro que errar, e tá bom, na minha opinião, que errar, que foi erro, pode não ter sido, enfim, mas por que não chamou o árbitro de vídeo pra checar ali? Por que não foi chamada, né, a Daiane pra olhar ali a imagem? Realmente o VAR deixou a decisão dela dentro de campo. Esse é o meu questionamento, que o juiz sabe mais que a tecnologia, né, essa é a afirmação que você trouxe, mas muitas vezes ele precisa da tecnologia a seu favor. Não, é justamente o intuito, e não é utilizada esse mecanismo muitas vezes. Na verdade, o juiz é o que decide sobre a palavra final é do árbitro de campo, não é da tecnologia. Tá? Mas por que muitas vezes ele não é acionado para checar com a tecnologia? Justamente por isso. Eu tô próximo da jogada, eu tô livre na jogada, eu vi a jogada, o que o VAR vai se meter? Pra que o VAR vai se meter? E por que eu tenho VAR? O quê? Mas aí não adianta, aí é esse negócio, pra ti é pênalti, pra mim não é pênalti. Entendeu? Então pra quê? Aí vai ficar chamando toda hora. Pra ver de outros ângulos, às vezes não viu de um claro. Se tiver esse entendimento, mas se o VAR chegar e disser pra ele, eu vi a jogada tal, pegou da mão e pra mim não é mão deliberada nem antinatural, portanto nada a marcar. Não chama. Porque quem apita é o árbitro do campo, e quem decide tem que ser sempre o árbitro do campo. Certo. Eu entendo o que você tá falando sobre ser um lado subjetivo e o outro lado objetivo, porque a câmera tá olhando ali totalmente técnico e você tá olhando a parte mais subjetiva de interpretar o que a câmera não faz. Mas a questão aqui que a gente fala muito, na torcida traz muito, é sobre como que muitas vezes o árbitro, ele tem critérios diferentes de um árbitro pro outro. Então o que eu queria entender com você, o árbitro sabe mais que o VAR? Ou o árbitro deveria saber mais que o VAR e por isso a gente deveria ter um treinamento maior dos árbitros? Não, o VAR, o que eu quero dizer é o seguinte, o árbitro de vídeo veio para auxiliar o árbitro. Sim. Quem decide é o árbitro central. Tá? O árbitro central é que vai decidir. A tecnologia veio auxiliar o árbitro. Concordo. Por exemplo, você falou no lance factual, objetivo. Tá? O sujeito está impedido 5 metros. O assistente não viu. O VAR vai dizer, olha, esse cara está impedido 5 metros. Ele vai dizer, o árbitro não precisa nem ir lá no monitor olhar. Esses lances factual, tá? Quando é objetivo, ele só fala, né? Que é uma consulta silenciosa que fala-se. Então, ponto. Isso é muito fácil. Quando é interpretação, quando parte da interpretação, aí se o árbitro tá na jogada, a decisão tem que ser de campo. Então, a questão do critério, tá? Isso vai de árbitro para árbitro. Sim. Mas aí pra ti ter uma padronização, tem que partir desse pressuposto. A comissão de arbitragem tem que dizer para os árbitros o seguinte: olha, só chama-se em erros claros e óbvios. É um erro, é uma penalidade.
que 100% estão dizendo que é pênalti, o juiz estava olhando lá para cima, o disco voador, sei lá o que ele estava olhando, e não viu uma penalidade claríssima, o VAR chama, o árbitro diz, pô, isso é pênalti. Tá? Então marca seu pênalti. Caso contrário, não tem que se meter. Por isso que está a confusão no futebol brasileiro, porque parte da orientação de quem orienta os árbitros, que é equivocada. Negócio da mão. É mão, não é mão. Não. Na minha época, era mão intencional que se falava. Depois o termo mudou para mão deliberada. A bola vai passar aqui, eu dou um tapa na mão. Isso era pênalti. Tá? Antigamente, se pegasse da mão acidental, não era. Eu, por exemplo, fui instrutor de árbitros da FIFA em 2011. E num congresso da FIFA em Zurique, os treinadores falaram o seguinte para nós. Nós mandamos o jogador se jogar na bola. Se joga na bola com os braços levantados. Se a bola pega na mão, não é nada. Na época, a regra dizia que não era nada. Aí nós, instrutores, opa, isso aí é uma burla. Isso aí tem que ser punido. Então o que a gente botou? Antinatural. É uma bobagem que eu vejo os jogadores indo pra bola com as mãos para trás. Tu perde o equilíbrio, tu não tem como se equilibrar. Tu tem que jogar de mão aqui. Tá? Então, se tu tá na posição natural, não é antinatural, segue-se o jogo. É isso que tem que orientar. Então, hoje, o futebol brasileiro, o árbitro não sabe quando é pênalti, quando não é pênalti, dá na mão, é uma gritaria no estádio, dá pênalti. Então, o que passa muito pela arbitragem nacional, o comando da arbitragem é que tem que ser um comando firme e orientar corretamente os árbitros. Aí a gente vai diminuir essas dúvidas. Tá, entendo. Qual país do mundo você acha que tem a melhor arbitragem? A Premier League, campeonato inglês. O que é a diferença de lá pra cá? São profissionais. Então a gente não tá falando sobre a questão do juiz. Lá, eles são muito mais treinados. E são por isso, eles conseguem também entregar mais do que os árbitros do Brasil. Exatamente. Então, beleza, que foi a minha pergunta. Que a gente fala muito, que a gente tá levantando a pauta aqui. O juiz tem mais conhecimento ali que o VAR. Ele interpreta melhor que o VAR. Sim. Mas, se a gente pegar na Premier League, lá eles têm uma capacitação muito maior, porque eles têm mais de 500 profissionais já contratados que mexem só com isso. Exatamente. E no Brasil, a partir de 2026, que a gente começou a ter realmente os profissionais contratados. Então, eu entendo também que a torcida, ela tem esse receio, esse problema com a arbitragem, exatamente porque os árbitros antes, eles tinham que, sei lá, fazer bico, né, pra ser árbitro. Então, tem essa questão também de, concordo com o seu lado subjetivo de que tem que ter interpretação, só que também tem que ter a capacitação maior. Com certeza. Só que quando eu errava lá, tu não pensava assim. Tu me criticava. Seu cego, tu não errou. O torcedor pensa assim. Sim. Ele não se coloca no lugar do árbitro, que é um ser humano. Então, graças a Deus, é uma luta antiga, tá? E vem antes de mim, dos árbitros ainda, da profissionalização da arbitragem. Sim. Porque era um absurdo. O futebol é um negócio de milhões de reais em que a figura amadora era o árbitro. Eu era jornalista, trabalhava lá no jornal, final de semana eu ia apitar um clássico Grenal. Sim, sendo que é das profissões mais importantes que tem ali. Exatamente. Então a CBF, palmas para a CBF, que a partir deste ano, deste mês de março, profissionalizou a arbitragem. Sim. Profissionalização quer dizer erro zero? Não. Não, porque pode acontecer, mas o árbitro vai estar mais preparado. Esse tipo de situação que eu trouxe aí, você poderá reunir os árbitros no Rio de Janeiro e começar a passar todas as instruções. Inclusive, já nos ensinou Paulo Freire, que o melhor aprendizado é o de mão dupla. Você aprende junto com o aluno. Põe esse vídeo lá na tela e vamos decidir todos os árbitros aqui. Ó. Os 30 vão decidir se é pênalti ou não é. 20 vão dizer que é, 10 que não. Então nós vamos dizer, opa, então vamos nos 20? Então isso aqui vai ser pênalti. Isso aí já vai diminuir essa aberração que é e essas críticas e ofensas que tem contra a arbitragem brasileira. Sim, e só pra fechar, lá na Premier League, eles usam um tipo de VAR um pouco mais evoluído que o nosso, que é o semiautomático. Você acha que trazendo ele agregaria ainda mais? Muito mais. Por quê? E depois Porque já estão tentando instalar, e depois nós até vamos discutir a questão da regra também. Mas essa questão de impedimento milimétrico vai acabar o semiautomático que decide e não mais o árbitro assistente. Muito obrigada. E aí eu te pergunto, o tema que você trouxe foi os árbitros sabem mais, tá? Então, citando alguns jogos do Palmeiras, porém o mesmo exemplo, tá? Vamos lá. Contra o Chelsea, né? No Mundial, teve aquele lance do Luan, que já faltando 2 minutos para ir para a cobrança de pênalti, o jogador do Chelsea dentro da área queima a roupa, ele chutou a bola no braço do Luan, o Luan ainda tentou se virar com o braço colado, ele não tinha o que fazer, é como você falou, e aí tanto que o árbitro de campo, você deve se recordar, ele deixou o lance seguir. Para ele não tinha sido pênalti. E aí o VAR, como você mesmo disse, dessa maneira equivocada, chamou o juiz, não sei se lá eles falam, veja bem, tem certeza, não vai dar? O juiz foi, viu o VAR, voltou e deu pênalti para o Chelsea. Segundo lance,
ainda sustentando essa situação de que o árbitro sabe mais. Jogo Palmeiras e São Paulo em 2022, final do Campeonato Paulista. Primeiro jogo 3-1 para o São Paulo no Morumbis. Eu não me recordo o nome do árbitro, mas o mesmo tipo de lance. O jogador do São Paulo chutou a queima-roupa, o Marcos Rocha com o braço colado, pegou, o juiz não deu ali na hora, porém o VAR chamou, ele viu o VAR, voltou e deu pênalti para o São Paulo. Na volta, aconteceu o mesmo lance. O jogador do Palmeiras chutou, o Nestor do São Paulo tentou recolher o braço colado, o Klaus foi ver o VAR, voltou e deu pênalti. Se o árbitro sabe mais, por que tantas interpretações diferentes? Essa é a minha pergunta. O lance do Gustavo Gomes, tu não vai se referir. Não, posso me referir também, porém, então tá. Tu só trouxe até o favor? Não. Então tá, então eu vou me referir ao lance do Gustavo Gomes. Porém, o lance do Gustavo Gomes, eu já posso meio que te responder em cima do que você falou, claro, que não dá pra jogar com os braços pra trás. E aí, se eu não me engano, você falou que foi pênalti, que teria que ser marcado. Não foi. Não, né? Você não. Teve, então, acho que foi o Paulo César de Oliveira que falou que foi pênalti, e você falou que não foi porque era movimento natural. Ele até estava recolhendo o braço. Né? Não, então, por que você falou uma coisa, o Paulo César Oliveira falou outra, se o árbitro sabe mais? Pois exatamente. Até trouxe excelência, porque é a questão da interpretação, é interpretativo. Por isso que o VAR não tem que se meter. Tá aqui, o VAR, ele é a solução, mas ele não vai resolver tudo no futebol. Nós temos que aprender a trabalhar com isso aí. Então, lances interpretativos, naquele lance do Palmeiras, esse específico do braço, a árbitra estava em cima da jogada. Ela interpretou, e não quer dizer assim, 5 centímetros para lá, 5 centímetros para cá. A regra fala o seguinte, é deliberado? Não é. É antinatural? Não é. Tu joga futebol com o braço aqui. Exato. Não joga futebol de braços abertos. Se for assim, tudo bem. Tá? Então, essa questão da interpretação, ela mas é a regra do futebol que é assim. As 17 regras é matéria subjetiva, é interpretação. E por isso que eu me bato. Até porque quem opera a máquina do VAR é um ser humano. É isso que eu ia dizer agora. É ele isso que eu ia dizer agora. Falam que o VAR veio para melhorar. Porém, quem comanda o VAR é um ser humano. É um ser humano. E se o coração desse árbitro que estiver ali comandando a arbitragem de vídeo, se for o time dele que estiver ali na hora e ele, não sabemos, não podemos afirmar, tá? Porque qualquer afirmação pode ser complicada. Mas se ele ali na hora tiver querendo, assim, favorecer o time dele, ele vai fazer isso e nós nunca ficaremos sabendo. É o mesmo que acontece no desfile de escola de samba, quando de repente, às vezes você vê, tá todo mundo dando 10 e um vai lá dar 9.1. Aí você fala, da onde isso? Né? Então, são coisas que acontecem que aí você vê que o VAR hoje em dia, se a gente for analisar esse sistema do VAR que tem hoje, piorou. Mas vou te dizer o seguinte, o tempo esgotou e eu sou da época que não dava tanto acréscimo assim. Mas valeu pela participação. A culpa não é do juiz, é da regra. Contraponho as coisas que você falou antes, em relação, principalmente quando você fala que o juiz, né, sabe mais e as regras são subjetivas, em tese, esse argumento ele já cai por terra, né? Porque, por exemplo, se a regra é subjetiva, o juiz sabe mais. Como que essa parte da regra, ela fica à mercê do que o juiz entende que é, não que a regra é clara, entendeu? Justamente o que você falou, a regra não é clara, né? Eu acho que não. Não é clara, né? Eu digo sempre que a regra é obscura. Porque o seguinte, não, é interpretação, uma jogada. Tu tem elementos para interpretar um lance. Tá? Que pra ti pode ser, pra mim não é. Vamos pegar um exemplo de mão na bola. Eu vou disputar uma bola aqui, contigo. Bola pegou na minha mão, pela regra, pra mim não é antinatural e não é deliberado. Portanto, o jogo que segue. Tu vai interpretar diferente? Aí nós temos que ver qual é o que a maioria pensa. Você pensa como eu ou pensa como você. Entendeu? E aí pra tentar criar um critério. Porque também, como é subjetivo, esse critério fica meio, desigual. E a questão da regra, por exemplo, eu, no caso, mudaria a regra número 11, que é o impedimento. Porque, para mim, essa questão de você anular um gol milimétrico, que foi o caso do Santos que o companheiro trouxe anteriormente. Eu acho que o caso do VAR semiautomático, ele não, mas mesmo eliminaria assim, eu acho que ele vai eliminar essa questão da dúvida para o torcedor. Mas para a regra é injusta. Porque você anular um gol pela ponta do nariz, pela ponta do pé, não tem ganho técnico nenhum. Sim. Aí você anula esse gol. Para mim, essa regra teria que ser a base, os pés. Você tá com o pé junto. Eu posso estar com... Hoje, se eu tiver com o tronco, qualquer coisinha na frente que possa fazer um gol, menos o braço, eu anulo esse gol. Tá? Mas onde é que vai ser, onde é que tu vai ter ganho técnico quando tu tá milimetricamente, nós vimos, o semiautomático vai mostrar, milimetricamente, você não ganhou ganho técnico nenhum, acho que isso aí é contra o futebol. O futebol tem que ter gols. Então, por isso que a regra número 11, na minha concepção, tinha que ser alterada. A base e os pés. O tronco, cabeça, tudo na frente. Fez o gol, tá valendo o gol. Por isso que eu disse aqui, ó. Então, a regra, nesse ponto,
do futebol tinha que ser alterada a regra número 11. Agora veio o semiautomático, beleza. A máquina vai dizer que tu tá 1 centímetro na frente, marca o impedimento e acabou. Isso, eu acho que isso já elimina a interpretação, né? Ou então alguém manusear essa parte nesse caso, sim, elimina essa interpretação, mas a essência da regra pra mim tá errada. Mas você concorda que, por exemplo, então, é o que você bate no ponto que tem antes, né? Talvez dos árbitros, eles conhecerem mais que entenderem mais do que a tecnologia. Mas você concorda que tem árbitros, por exemplo, você, na época que você apitava contra alguém que tá hoje, você era mais bem preparado e tem árbitros que são melhores árbitros que outros, como qualquer profissão, né, na minha opinião. Então, como que você nivela tudo isso? Você acha que é só você concorda, então, que tem árbitros que são melhores árbitros que outros? Sim, assim como tem jogadores melhores que outros, cada um tem um talento. O velhinho lá de cima te dá uma vocação, te dá um dom. Deu dom pro Ronaldinho Gaúcho ser o gênio que foi. Dom pro Messi, pro Zidane, pro Ronaldo Fenômeno, Romário, enfim, que são gênios da bola, tá? Então isso aí é o dom de cada um. Você ter a sua profissão também recebeu um dom. E eu apitar futebol. Mas você não acha que a regra, então, ela deveria não ser subjetiva e ser objetiva, 100% objetiva? Porque do mesmo modo que o VAR ele veio para eliminar esses erros, todos os erros vão vir a partir de uma coisa subjetiva. Porque os erros objetivos eu concordo, não tem como errar a linha de impedimento. Você coloca o semiautomático, eliminou. Passou a bola do gol, não viu, beleza, passou, acabou. Mas tudo que é subjetivo é o que deveria não ser subjetivo, né? Por exemplo, esse da mão é extremamente controverso. Por exemplo, tá com a mão no corpo. Mas se a bola passasse da mão dele, ia ser gol. E aí você fala, putz, isso não é digno de... Por mais que não seja tanto que acho que tem grandes jogadores que agora eles começam sempre com a mão para trás, porque... não tem essa interpretação. Tipo assim, o Simon interpretaria isso. O outro não interpretaria isso. Então eu acho que é um negócio... Mas aí passa por aquela orientação, nós nos reunirmos e falar, pessoal, isso vamos marcar, isso não vamos marcar. Essa orientação. Porque não tem um futebol, é um jogo de contato físico. Tá? Não quer contato, vai jogar vôlei. Aí não tem contato nenhum, beleza. Mas é o contato físico. E tem carga lícita e carga ilícita. A questão do ombro. Eu e tu, ombro a ombro, tá valendo. Aí o ombro nas costas, o cara eu fui com o ombro nas costas, é falta. Mas você não acha que então, é o excesso de subjetividade das regras que gera esse monte de erro ou não? A questão é o critério de interpretação. Tudo que foi dito aqui, se eu não me engano, o nome do vídeo é Um Árbitro contra 30 Torcedores, e eu vim falar aqui como torcedora. Sinceramente, eu como torcedora, eu não tô ligando pra como vocês vão chegar na regra. Como que vocês vão chegar num parâmetro a ser seguido. Eu quero ver meu time pontuando. Eu quero chegar lá e eu quero ver um jogo de futebol. Porque, assim, o árbitro, estando regulamentado ou não, estando profissionalizado ou não, ele tá ganhando dele, o jogador tá ganhando dele. O torcedor tá só gastando, Carlinhos. E gastando a paciência, gastando dinheiro, sabe? E, assim, como torcedora mesmo, eu venho dizer, minha vontade, indignada, minha vontade é tomar mijo de lagartixa, comer barata crocante no café da manhã. Assim, eu não quero viver e eu não tô ganhando nada, sabe? Então, tipo assim, independente da regra, como que ela está sendo feita, como os árbitros estão se profissionalizando, como torcedora, eu quero ter direito ao acesso e assistir um jogo de futebol digno, sabe? Eu tô lá pra me divertir, eu tô tirando dinheiro do meu bolso pra estar lá. Então eu acho que, assim como o senhor disse em questão, que o árbitro tem a parte dele humana, nós torcedores temos também. Bastante, sabe? Então, tipo assim, muitas pessoas acabam... Aqui a gente tem uma galera que acompanha futebol loucamente. Eu sou uma dessas pessoas, comecei muito cedo, e aí... Eu vejo, tipo, a galera vai lá, ela se disponibiliza do tempo dela pra assistir o jogo de futebol, pra tornar aquilo ali mais, como eu posso dizer, mais criterioso, só que ela acaba tirando o soldo dela, sabe? E aí o retorno, como torcedora, minha função. Não, e eu concordo plenamente contigo, só que não é contra, eu tô cercado por 30 torcedores. Isso. Mas dizer o seguinte, o torcedor é passional, você é passional, você não quer saber... Sabe, do árbitro, quer saber que se o árbitro erra a favor teu, nunca contra. Se errar a favor, tá ok. Não é isso, não é isso que eu digo. Não, o teu sonho é ganhar do Palmeiras aos 48 do segundo tempo com um impedido. Não é isso. Aí é que tá. Eu acho que a gente tem muita tecnologia que vem para auxiliar. Nós temos agora a capacitação, né, que está sendo feita pela CBF, mas a gente ainda tem muito erro. Tem uns erros grotescos, tem uns erros que... a gente não tinha tantos quando não tinha a tecnologia e a gente não tinha tanta discussão quanto tá tendo agora. Na época que a senhora apitava, existia o Clube dos 13 e falavam sobre mala branca. Hoje tem casa de aposta.
que afeta muito no resultado do jogo. Então, como é que segue a regra, sendo que eles podem manipular a situação do resultado? Olha, essa questão até foi bom trazer esse assunto aí, a baila. Não teve nenhum árbitro até hoje envolvido nessa questão de apostas. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei de nenhum árbitro envolvido em nada. Sei de jogadores, tá? Sobre essa questão que você está trazendo aí de apostas. Então, já começa por aí, né? Que eu acho que a arbitragem brasileira é correta, honesta, tá? E não tem ninguém envolvido. Teve aquele episódio lá no passado, do qual eu já falei, o cidadão foi banido e ponto final. Agora, que existe muita coisa, mas isso vai do caráter da pessoa. Isso vai isso vai de cada um. Isso aí não pode. Caráter, dignidade, tu não compra no boteco da esquina, isso aí tu já traz de casa. De você, que o tema é falar que o árbitro não erra, né? Quem erra é a regra. Mas em um lance, que o juiz erra em um lance interpretativo, e segundo ele julga certo, porque ele que define, né? E o Brasil inteiro discorda. Ele ainda continua correto? Não, no campo de jogo tu apita o que tu vê. Tu entra lá concentrado, focado, em cima do teu conhecimento, teu estudo e apita. Tu viu, apitou, tá? Mas tem coisas que tu não vê, entendeu? Certo. O ser humano é infalível. Sim, mas não é infalível, é falível. Mas, tá? Então tem coisas que tu não vê. Agora, o que nem aconteceu comigo, eu não vi determinadas situações, tá? Graças a Deus foram poucas. Depois olhando na televisão, olhando com calma, analisando como é que eu não vi. Aí eu procurar, porque a gente tem que aprender com os erros que a gente tem para melhorar enquanto ser humano, na profissão, enfim, tá? Mas na hora tu não viu, aí fica repetindo aquela imagem e todo mundo, como é que tu não deu isso? Como é que tu não deu isso? Bom, lá no campo, sabe? São 22 jogadores ali tentando pra ganhar e o árbitro tem que estar no meio deles tentando resolver da melhor maneira possível. Mas é que atualmente... Mas eu não vejo problema nenhum se tu vai ver na televisão depois de errar e assumir. Eu assumi os equívocos que eu tive, eu errei, agora eu tô vendo aqui, foi falta, qual é o problema? Não, mas o meu ponto é que atualmente eles têm a oportunidade de ver durante o jogo, com o VAR, né? E muitas vezes o VAR, eles não vão no VAR e é um lance muito claro de pênalti ou de expulsão. Por exemplo, foi a favor do meu time, aquele carrinho que foi o Alan que deu no Tapia, e eu achei pênalti. E eu acredito que seja até prejudicial ao meu time, porque erros de arbitragem corroboram com essa fala de que alguns times são ladrões. Então, às vezes, a falta de profissionalismo do árbitro, a falta de capacidade, acaba corroborando com essa visão e coloca um peso nos próximos árbitros que vão apitar a favor desse time. Por exemplo, o árbitro vai com medo de acharem que ele está roubando por apitar em um lance interpretativo. Mas aí vai o seguinte, foi a comissão que puniu esse árbitro, tá? E não puniu o outro, que não deu um pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes, tá? No Maracanã, o Palmeiras e Flamengo. Que empurrou com as duas mãos. O árbitro daquele lá não foi punido, esse foi punido. Aí cria dentro da cabeça do árbitro isso aí que tu tá dizendo, é inconsciente do cara. Pá, se eu errar aqui, se eu errar lá, e não pode existir. Então, de fato, sabe, que ou tu vai punir quem errar ou não punir ninguém. Então, o torcedor fica com essa questão na cabeça e não tem como não ficar. Por quê? Porque um pune e o outro não pune. Não? E aí estamos falando de times grandes. Imagina quando é contra um time pequeno. Então isso aí mas isso aí tem que mudar essa questão de orientação, de comando, enfim, dessa questão, para ter mais uma uniformização nesses critérios aí. Certo. Vocês apitando seria pior. Apito algumas vezes jogos na várzea. Sei que a questão de interpretação vai muito de árbitro para árbitro, mas eu tenho critério, olho em campo e falo que muitas das vezes os erros que os árbitros brasileiros têm no Brasileirão eu não cometeria. Então eu acho que a captação é necessária, mas a gente, torcedor, muitas das vezes tem um olhar muito mais crítico do que o próprio árbitro em campo. O que a afirmação diz? Se você estivesse apitando, seria pior. Por quê? Você não está tão preparado quanto o árbitro. Porque o árbitro, para ele exercer aquela profissão dele ali, ele fez 8 meses de curso, né? São no mínimo 240 horas que ele tem que estar estudando as 17 regras, ele passa por provas, avaliação psicológica, teste físico, que é extremamente rigoroso. Então, nesse sentido, o torcedor não está tão preparado quanto um árbitro que vai fazer aquela função, vai desempenhar aquela atividade, né? Ele está preparado. Eu corria semanalmente, corria 60 quilômetros por semana, não é? Um árbitro corre em torno de 13 quilômetros numa partida de futebol. Então, o estresse no futebol é muito alto. Então, essa preparação. É claro que se fosse um torcedor, fosse lá apitar, que geralmente é o que mais critica o árbitro, ou um dirigente, não está tão preparado quanto o árbitro. O árbitro se preparou para desempenhar aquela função. Só que o desgaste é tremendo. E isso era uma figura amadora. O árbitro é uma figura solitária. Eu treinava sozinho, eu ia pro meio do mato correr sozinho, eu me lesionava, eu tinha que procurar um médico, eu tinha que procurar um fisioterapeuta.
E o jogador sempre teve aquele aparato por trás dele. Médico, fisioterapeuta, psicólogos, enfim. Então, era injusto, muitas vezes, você massacrar o árbitro, né? No caso, quando eu errava, quem mais sofre é o árbitro, quando comete um erro. Se eu errasse uma penalidade que eu não marcava, eu não dormia aquela noite. Não, mas... Tá? Então, nesse sentido do que o árbitro é mais preparado, o torcedor quer saber do time dele ganhar. Não é? Tu é torcedor do tricolor, tu quer saber, se tu for apitar, embora o companheiro que antecedeu, ele disse, o árbitro tem aquele time, não tem. Depois que eu entrei no futebol, a militar no futebol com 18 anos de idade, né? Meu sonho era ser jogador de futebol, não consegui, aí fui ser árbitro, com 18 anos, depois tu acaba esquecendo, não é? Esquecendo, tu vai apitar, tu apita por quem? Por você e pela sua família, tu quer acertar. Então esse negócio de torcedor dentro da arbitragem praticamente não existe. Mas você entende que muitas das vezes o torcedor ele estuda também porque o time dele errou e aprende muito com os erros dos árbitros, porque você vê lances hoje dentro do futebol brasileiro que tem erros gritantes onde você consegue, se tivesse em campo, falar, eu faria diferente. E a gente acaba se capacitando cada vez mais para poder entender por que a arbitragem erra. Não, porque o Tefari passa muito pelo comando da arbitragem. Quem é hoje que comanda a arbitragem nacional? Entendeu? Então, quem pariu o Matheus, quem vale. Essa responsabilidade, quem tem que assumir essa responsabilidade. Os árbitros estão muito mal orientados no Brasil. Eu vejo muitas vezes os árbitros não marcando uma falta simples. Uma falta simples, que é falta, que todo mundo vê o parecer é falta. No lance do São Paulo com o Palmeiras, uma penalidade máxima, o jogador escorrega e acerta o cara, sem querer também dentro da área, é pênalti. E o árbitro viu, o árbitro estava próximo da jogada, mandou a jogada seguir. Entendeu? Então falta essa orientação para os árbitros. Eu acredito que a distância não seja tão discrepante por conta da falta de instrução da própria arbitragem do Brasil. E agora eu sei que esse ano vai entrar o... Como que fala? Isso. E eu queria saber de você sobre o que você acha e entende da arbitragem no Brasil antes dessa capacitação, porque eu acredito que... eu concordo que vocês eram pessoas muito mal interpretadas por conta de que vocês não tiveram tanta instrução. Eu queria saber de você, para mais saber a sua opinião mesmo, sobre a falta de instrução da arbitragem. Na nossa época, nós tínhamos boas instruções. O maior presidente que essa comissão de arbitragem teve nesse país chamava-se Armando Marques. Foi um grande presidente. E na minha época, eu tive grandes contemporâneos que eram bons árbitros. Oscar Roberto Godoy, Márcio Rezende de Freitas, Cláudio Vinícius Cerdeira, Sidraque Marinho, João Paulo Araújo, enfim, Antônio Pereira. Tinha uma série de bons árbitros, tá, que apitavam o futebol brasileiro. E tinha boas orientações. De um tempo para cá, e a gente sempre tem que ter humildade de estar sempre aprendendo. Eu tô aprendendo com vocês, tá? Já ouvi críticas de torcedores, elogios de torcedores, e a gente é ser humano, a gente tem que aprender e evoluir. A arbitragem brasileira tem bons árbitros, O que passa para mim muito é pela orientação. Tem que orientar e sentir firmeza em quem está comandando. A Copa anda de acordo com o seu comandante, né? E eu não tenho nada pessoal contra ninguém, contra esses caras que estão lá, uns foram os meus contemporâneos, enfim. Mas eu sinto que a arbitragem brasileira está muito enfraquecida nesse aspecto. Porque hoje em dia, você vai... A autoridade. O árbitro não tem uma autoridade. É um circo. O cara apita uma jogada aqui, ó, é como se 30 estivesse cercando o árbitro. Isso é um absurdo. O árbitro tem que manter a sua autoridade. Não autoritário, que é a coisa bem diferente. Tá? Isso aí, para mim, é o passado e não pode voltar nunca mais. O autoritarismo. Agora, a autoridade o árbitro tem que ter. Quem manda aqui sou eu e o respeito tem que ter. E como é que tu defende isso? Com o seu conhecimento e com a sua competência. Essa autoridade. E por isso, muitas vezes, o descritério da arbitragem brasileira, que, na minha opinião, são mal orientados. Nesse ponto, eu concordo muito com o senhor. E eu também vejo muitos árbitros usando o VAR como muleta. Então, no tópico anterior, eu até acabo concordando, porque eu vejo muitos árbitros dentro do campo não entendendo direito o que está acontecendo e, às vezes, eles parece que espera para apitar para ver se vai vir algum chamado no árbitro de vídeo. Sim, e eu trouxe um dado aqui que é muito significativo, tá? Olha aqui, ó, 624 paralisações, ou seja, toda hora o árbitro está entrando no jogo, 624 intervenções. O cara tá ali apitando, e aí eu concordo plenamente contigo, é uma muleta, é o cara aqui, ó, eu não vou decidir, tá? Eu não vou decidir, vou deixar o cara me chamar. O cara me chama 192 mudanças da decisão que tomou no campo, ele foi lá para a área de vídeo e mudou. Isso é exatamente o que está acontecendo. Eu não vou assumir, o VAR é uma muleta, deixa o árbitro chamar. Chamou, vou lá, eu mudo a minha decisão. Então isso também é equivocado. Porque quanto melhor for a arbitragem de campo, melhor será o serviço do VAR. Vocês tomam decisão que não faz sentido para nós, torcedor. O VAR não chamou, o árbitro deu alguma coisa. Ou o VAR chamou, o árbitro foi lá e não deu o que ele falou. Você disse que tem 192 intervenções, mas o árbitro sabe mais que a tecnologia. Como que o árbitro sabe mais que a tecnologia e a tecnologia interviu o jogo mais do que o árbitro?
E quem toma conta da tecnologia também é um ser humano, que também foi árbitro na maioria das vezes. Claro. Certo? Então, a decisão está sendo de um árbitro e não da tecnologia. Sim. Concorda? Tem Porque que ele ser está lá, ele está servidor, vendo a tecnologia, então a decisão Claro. foi dele, não foi da tecnologia. E o erro acontece da mesma forma. Entendeu? Alguns pontuaram os seus jogos. Alguns pontuaram os seus jogos e onde o erro aconteceu, tanto do árbitro como do juiz, nada disso foi corrigido, acontece e depois vai acabar, vocês vão embora, você falou que você não vai dormir por causa de um erro que você acha que você cometeu, ou que você talvez tenha cometido. É o seguinte, eu acho que é o seguinte, no campo tu toma aquela decisão que tem que ser tomada. Correto. Depois tu vai pra casa, eu ia pra casa, minha esposa gravava os jogos. Eu fazia meu chimarrão, ia lá no escritório, olhava. Errei. Aí eu via na televisão, com vários ângulos e tal, via que errei. Então, Inclusive, alguns erros eu mas admiti. Depois de eu ver na televisão. Concordo. Só pra eu te responder aqui em parte, né? Porque, Certo. Aí o seguinte, eu apitei de 84 a 91, apitei a várzea. Passei por tudo Sim. que você passou. Tudo. Não tinha policiamento, não recebia, muitas vezes cheque, não pagavam, alambrado desse tamanho, chamando horrores. Então essa base que eu fiz foi muito boa. Isso me fez ar futebol. Porque aí eu concordo contigo. Em termos de segurança, é melhor você apitar a Série A do Brasileirão. É melhor apitar uma Copa do Mundo. Agora, em termos de conhecimento que eu falo, é o seguinte, é que eu tenho mais condições, como sendo um árbitro federado, sendo um árbitro da CBF, sendo um árbitro da FIFA, eu tenho mais elementos, chega mais em minhas mãos o conteúdo. Não é? Então As você tem que- determinações, então- as orientações. então Nesse o árbitro- aspecto, o árbitro sabe mais que o torcedor. Então o árbitro tem que ter muito menos erro. Se você sabe muito mais, você tem que errar muito menos. Tu tem mais condições de ver, de interpretar a regra, porque você recebe a regra. Tá? Nesse aspecto, o árbitro sabe Então, mais aí do o que... árbitro Agora, recebe a tem regra. uma coisa que eu te digo, você nunca ouviu, tá? Uma vez eu apitei um jogo, eu voltei da Copa do Mundo da Alemanha 2006, a segunda que eu tinha ido, e fui apitar um jogo do interior do Rio Grande do Sul, na Várzea, e isso aí você nunca ouviu. Eu lhe garanto que você nunca ouviu. Tinha um torcedor lá fora na tela, agarrado na tela, gritando: "Ô Simon, eu nunca matei um juiz de Copa do Mundo." Dessa vai ser a primeira vez. Eu digo, não vai ser hoje também, né? É, porque ele também nunca teve um juiz da Copa do Mundo. Você era o primeiro, né? Então não tinha como ter matado. Claro. Não, mas é isso aí, mas eu concordo plenamente contigo. E o que falta para essa arbitragem de hoje, que eu chamo de árbitros de apartamento, porque muitos fizeram o curso, botaram o livro embaixo do braço aqui, ó, e vamos apitar futebol. Não é Então, assim. então vocês- Você tem que ir lá, amassar o barro, a várzea, esses 6 anos, 7 anos Então que eu fiquei vocês no não Amador, podem ter me o fez erro. árbitro de futebol. Então não pode acontecer os erros que têm acontecido. Não, de jeito nenhum. Demais, estão errando demais. Demais. Demais, Então, concordo. é Isso isso aí daí, nós estamos de acordo. Como tem acontecido em todos os campeonatos. Claro. E o fato de você falou que a arbitragem lá fora ela é muito mais preparada, então falta preparo para vocês. Sim. Certo? Se lá fora é muito mais preparado Claro. e vocês cometem o erro aqui, se eu estiver na minha empresa e eu estiver cometendo um excesso de erro, ou a empresa vai mandar embora ou ela vai me qualificar. Eu não posso estar dentro de uma empresa cometendo um monte de erro, toda hora tá acontecendo um erro e eu continuar todo dia. E você vai para sua casa, vai receber o seu dinheiro, e você fala, quando você erra, você não dorme. Nós não dorme quarta, domingo, várias quartas, vários domingos a gente não dorme, com o inúmero erro de vocês. Entendeu? Então se você vai Mas lá... quando o jogador teu também erra o pênalti ou perde um gol sem goleiro, Então, mas aí tu nós- também fica sem dormir, Mas ou não? aí nós vamos falar, aí nós não estamos falando de É, não, arbitragem. claro. Aí nós estamos falando de jogador. Não, tá bem. Certo? Já muda, já Eu muda tô a falando pau. de torcedor, né? Tá, o tudo torcedor bem. não dorme quando o árbitro não é. Mas a briga erra. sempre é com o Mas e árbitro. quando o jogador erra? Tudo bem. Quando o jogador Tu erra, a também gente não vai... dorme? a gente Não vai trabalhar? Não, a gente vai lá pegar ele, vai lá protestar no estádio. Não é pegar na pancada, não. Vai lá protestar no claro, estádio. jamais agressão. Entendeu? A gente vai lá protestar, a gente vai lá brigar, vai lá... Outro ponto muito interessante foi a questão da arbitragem da Premier League. E na Copa do Mundo que a gente teve, se não me engano foi Inglaterra, eu não lembro outro time que o Wilton Pereira Sampaio apitou. Você disse que a gente tem muitos bons árbitros. Sim. A reação dos europeus foi totalmente negativa. Então você fala, mas o torcedor não conseguiria apitar tanto quanto nós. Eu entendo que talvez pela questão de profissionalização, mas eu duvido muito, porque talvez a gente tenha o exemplo do Daronco, que muitas vezes quando é analisado falam de ter distância de lances, de não estar preparado psicologicamente, então basta ter uma estrutura maior todo para esses árbitros também. Não, pois é, não. Essa afirmação está no sentido seguinte, aquilo que eu falei pro companheiro anterior, as condições que os árbitros têm, que o torcedor não tem, não sabe do livro de regra, das novas orientações, do protocolo. O protocolo do VAR são 88 páginas, tá? Pra te ler e tal. Isso aí o torcedor não tem, então a afirmação é nesse sentido, não tem como você ter o mesmo conhecimento que eu tenho para ir apitar um jogo, tu pegar o apito aqui, toma aqui, vai apitar Santos e Corinthians. É, por isso que vocês são importantes nesse sentido, Claro. tanto alguns criadores, tem o Sou do Apito, que faz esse tipo de criação de conteúdo sobre arbitragem, e vocês são importantes pra gente Eu entender. tô lá no @Carlos Simo Apito, né? Eu sei, Tem Simo. dúvida, chama o Eu velho. sigo, pô. Então tá, tamo junto. Então. Prazer, Valeu. prazer. Não é? Quem me convenceu pra estar aqui foi meu filho, um dos filhos, eu tenho 4 filhos, uma filha e 3 filhos, o Ramiro, o mais jovem, tem 28 anos, foi jogador de futebol, e já tava a par dessas coisas que acontecem na internet, ele que criou o meu Instagram.
né? E aí ele que me falou para ir do programa, depois eu fui convidado e ele acabou batendo esse papo e até me convencendo, tá, para vir aqui. E eu também sempre estava tranquilo para vir, porque eu gosto de falar e expressar e colocar essa questão humana do árbitro, que muitos não conhecem. O árbitro como um ser humano, como um cara que acerta, que erra, que treina, que batalha. Eu sei a dureza que foi para eu chegar em 3 Copas do Mundo e apitar 27 anos de futebol, aí 1.198 jogos. Foi muito duro, muito sacrifício, mas cheguei graças, sobretudo, à minha família. Minha esposa, meus filhos, e eu hoje já tenho 4 netos, né? Então, é muito difícil isso. E é uma maneira de expor isso com esses torcedores que estiveram aqui, todos muito cordial, sabe? Conhecem profundamente futebol, vivem, né, a cada momento com alegria, algumas vezes com tristeza, mas estão presentes no futebol, isso é importante. E todos aqui com educação, agradeço a todos do programa, da produção, enfim, porque é um programa e um debate que vale a pena assistir. Eu acho que isso aí vai ir para o YouTube, né, e ter uma repercussão, porque aqui está um árbitro de futebol, segundo o Milton Neves, que sabe muito de futebol, diz que eu sou o maior árbitro da história desse país, tá? Então, eu me considero um cara que foi muito determinado, trabalhei demais, cheguei no topo da arbitragem mundial e continuo sempre a mesma pessoa, sabe? Eu acho que isso aí é fundamental. Então, agradeço a todos aqui, aos amigos, às amigas que participaram de uma forma ou de outra, né, nesse debate aqui, e eu espero ter contribuído um pouquinho para que eles entendessem um pouco mais a regra do futebol. E o juiz, como disse o escritor Eduardo Galeano, é o álibi de todos os erros. Se perde é por causa dele, se ganham é apesar dele, mas se ele não existisse, teriam que inventá-lo. Tá? Então, eu acho importante o juiz também se manifestar, dar entrevista, sabe? Depois do jogo não tem problema, abertamente falar se aconteceu e ver posteriormente o erro, ir lá e tiver que assumir o erro. Mas eu acho importante, quanto mais transparente for, não é? No futebol, na nossa vida, na sociedade, as coisas mais transparentes, melhor é para nós convivermos.